Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula explicativa sobre matemática. Penúltima semana sobre o PET, volume 7, Plano de Estudo Tutorado, com a professora Cleuvânia, para o 9º ano. Questão número 1. Seguindo os dados acima, calcule a tangente de 45 graus e depois preencha a tabela a seguir. Nessa semana, vamos continuar a explicação sobre os ângulos notáveis e suas razões trigonométricas. Na semana de número 2, aprendemos sobre os arcos, que são os nossos ângulos, de 30 graus e 60 graus. Agora, nessa semana de número 3, vamos aprender o arco de 45 graus, que também é um ângulo. Primeiramente, vamos calcular a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus é igual à razão entre seno de 45 graus com cosseno de 45 graus. Seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, dividido por cosseno de 45 graus também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Nós temos uma divisão cujo denominador e o numerador são iguais. O resultado dessa divisão, ele dividido por ele, é 1. Tangente de 45 graus é 1 inteiro. Agora, vamos preencher a tabela a seguir. Nós temos uma tabela de ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus. As suas razões trigonométricas. Observe, seno de 30 graus. Nós vamos completar seno de 45, de 60, também cosseno e tangente. Vou passar um esqueminha de memorização quanto a essa tabela. Observe, eu vou colocar, começou aqui com o número 1 no denominador. Então, eu vou continuar uma sequência aqui. 1 será 2, 3. Depois eu vou fazer o contrário. 3, 2, 1. Colocarei o número 3, depois o 1 e depois o 3. Observe. Tudo numerador primeiro. 1, 2, 3. Depois 3, 2, 1. 3, 1, 3. Agora, eu vou traçar e vou construir o nosso denominador em todos os números, exceto o número 1 e o 3 aqui, os dois últimos. Observe. E o nosso denominador será o número 2 para todos, exceto o número 1 e o número 3. A tangente de 3 será o denominador 3. Observe. 2, 2, 2, 2, 2, 3. Ok? Agora, eu vou colocar a raiz quadrada nos números primos, ou seja, o 2 e o 3. Ficou assim. Um meio não tem raiz e o número inteiro também não tem raiz. Agora, eu vou completar essa tabela localizando os números decimais, porém, após a vírgula, porque será uma aproximação, eu vou encontrar apenas 3 casas decimais após a vírgula. Vamos começar com seno de 45 graus. Raiz quadrada de 2 sobre 2, resolvendo ela, nós temos o seguinte número decimal, aproximado. Raiz quadrada do número 2 é uma aproximação de 1,414. Aí eu vou dividir por 2. Achei um número decimal com 3 casas após a vírgula. 0,707. Nós temos aqui raiz quadrada de 2 sobre 2 de novo. É o mesmo resultado. Agora, eu vou encontrar a raiz quadrada de 3. Depois, eu vou dividir por 2. Raiz quadrada número 3 é aproximadamente 1,732. Dividido por 2, nós temos um decimal de 0,866. Completei lá. Cosseno de 30 graus também é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, é o mesmo resultado.
o meio, eu já tenho o resultado aqui, 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Raiz quadrada do número 3 dividido por 3. Eu vou pegar o resultado da raiz quadrada de 3, aproximação, 1,732 e dividir por 3. Achei o número decimal aproximado, 0,577. Depois eu tenho que achar a tangente de 60 graus. Raiz quadrada número 3, eu já tenho 1,732. Completei a tabela. É muito bacana. Vocês iniciam ela começando em seno, 1, 2, 3. Depois, 3, 2, 1. 3, 1, 3. Depois vocês irão transformar em fração. Coloca 2 em seno, como denominador, seno todo, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Cosseno também, do 30 graus, 45 graus, 60 graus. Denominadores serão tudo o número 2 deles. Chegou em tangente, o denominador será 3. Tangente 45 graus, eu já tenho um inteiro. E tangente 60 graus não terá denominador. Ele não é um número fracionário. Depois achar o decimal. Certinho? Completamos a tabela. Questão número 2. Considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala, calcule o valor das medidas x e y. Então, vamos lá, pessoal. Observe o seguinte aqui. Nós temos um ângulo de 45 graus. Então, eu posso trabalhar com seno de 45 graus. O que acontece? Seno de 45 graus é igual à medida do cateto oposto ao ângulo de 45 graus sobre medida da hipotenusa. Então, vamos com calma. Nós vamos usar essa tabela, tá bom? Dos ângulos notáveis para poder achar os valores que precisa. Seno de 45 graus é igual cateto oposto, 20 sobre medida da hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo, tá bom? Ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto interno, que mede exatamente 90 graus. Então, nós temos a hipotenusa, que é a letra Y. Agora, seno de 45 graus, eu tenho que olhar nessa tabela trigonométrica aqui. Seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, igual a 20 sobre y. Multiplicando cruzado, y vezes raiz quadrada de 2 e 2 vezes 20. Ficou assim. Raiz quadrada de 2 multiplicando por y igual a 20 vezes 2. Resolvendo, temos raiz quadrada de 2y igual a 40. Agora eu vou multiplicar por raiz quadrada de 2. Ficou raiz quadrada de 2 multiplicando por ela mesma, ficou raiz quadrada de 4, y igual a 40, raiz quadrada de 2. Agora eu vou resolver raiz quadrada do número 4, que é 2. 2y igual a 40, raiz quadrada de 2. Vou dividir os dois membros por 2. Resultou y igual a 20 raiz quadrada de 2 centímetros. Achei o valor da y, que é a nossa hipotenusa. Agora eu tenho que encontrar x. Olha que bacana. Esse ângulo aqui, o ângulo B, ele tem a mesma medida que o ângulo C. Sabe por quê? A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180 graus. Eu tenho 45 com 45, eu tenho 90 graus. Esse ângulo é um ângulo reto que mede exatamente 90 graus. 90 com 45 e 45 é 180 graus. Por este ângulo B ser 45 graus, significa que esse triângulo tem dois lados iguais. Ele é um triângulo isósceles. Quais são esses lados? São os segmentos AB, que mede 20 centímetros, e o segmento AC, que é o valor de x. Ou seja,
x tem o mesmo valor que o segmento AB. Ele mede 20 centímetros. Pronto. Letra B, vamos calcular primeiro a medida de y, trabalhando com o ângulo de 60 graus. Seno de 60 graus, temos medida do cateto oposto, y, sobre medida da hipotenusa, 26. Seno de 60 graus, vamos procurar na tabela, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, igual y sobre 26. Multiplicando o cruzado, ficou 2 vezes y igual a 26 vezes raiz de 3. Resolvendo, 2y igual a 26 raiz de 3. Vamos dividir os dois membros por 2. Ficou y igual a 13 raiz de 3 centímetros. É o valor do segmento AC. Agora, encontrando a medida de y, vamos trabalhar com cosseno. Cosseno de 60 graus. Medida do cateto adjacente, vamos localizar ele. Ele está por aqui. X. Medida da hipotenusa, 26. Então, ficou x sobre 26. Cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Eu posso trabalhar com a fração ou com o número decimal. Eu vou trabalhar com o decimal, 0,5. Igual x sobre 26. Multiplica 26 vezes 0,5, resultou o valor do segmento BC, que é x, 13 centímetros. Vamos calcular a medida x primeiro, usando o ângulo de 45 graus, nosso arco. Cosseno de 45 graus, medida do cateto adjacente, x, sobre a medida da hipotenusa, 6 raiz de 2. Cosseno de 45 graus, procurando na tabela, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, igual x sobre 6 raiz de 2. Multiplicando o cruzado, temos 2x igual a 6 raiz quadrada de 4. 2 vezes 2, 4. Vamos resolver, raiz de 4 é 2. Multiplicando 6 por 2, temos 2x igual a 12. Divide os dois membros por 2, temos x igual a 6 centímetros. Agora, observe o seguinte aqui. Este ângulo mede 45 graus, porque eu tenho um ângulo de 90, um de 45. E o outro tem que ser 45 graus, porque a soma dos três ângulos equivale a 180 graus. Isso significa que o triângulo é um triângulo isósceles e possui os segmentos AB e AC com a mesma medida. Eles são congruentes. X vale 6 centímetros, Y também vai valer 6 centímetros. Letra D, vamos calcular a medida de x, usando seno de 45 graus. Medida do cateto oposto, x sobre medida da hipotenusa, 20 raiz de 2. Seno de 45 graus, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, igual x sobre 20 raiz de 2. Multiplicando cruzado, 2x igual 20 raiz de 4, porque 2 vezes 2 é 4. Resolvendo a raiz quadrada do número 4, nós temos 2. Multiplicando 20 por 2, 40. 2x igual a 40. Dividindo os dois membros por 2, temos x igual a 20 centímetros. Agora, observe, um ângulo de 90 graus, um outro ângulo de 45 graus. Significa que o ângulo C mede 45 graus. Ou seja, dois lados terão as mesmas medidas. Ele é um triângulo isósceles. O segmento AB tem a mesma medida que o segmento AC, ou seja, y equivale a 20 centímetros. Letra E, calculando o valor da medida y, usando o ângulo de 30 graus. Cosseno de 30,
cateto adjacente, 50 raiz de 3, hipotenusa, y. Cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, igual 50 raiz de 3 sobre y. Multiplicando o cruzado, ficou assim. Raiz de 3, y, igual 100 raiz de 3. Posso cortar as raízes quadradas do número 3 do segundo membro e do primeiro. Ficou o resultado final, y igual a 100. Agora o valor da medida x. Tangente de 30 graus, cateto oposto, é o x, sobre cateto adjacente, 50 raiz de 3. Tangente de 30 graus, nós temos raiz de 3 sobre 3. Multiplicando o cruzado, ficou 3x igual 50 raiz de 9. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada do número 9 é 3. 50 vezes 3, 150, dividido por 3, 50. Questão número 3. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo, sobre um ângulo de 45 graus. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta? Vamos imaginar que essa rampa é um triângulo retângulo. Ela tem um ângulo de 45 graus, tá bom? Foi lançado um foguete partindo desse ângulo. Ele percorreu 8 km em linha reta, é a nossa hipotenusa. Eu quero saber a altura que ele chegou, x. Vamos trabalhar com seno de 45 graus. Cateto oposto, x sobre hipotenusa, que é o 8. Seno de 45 graus, eu vou trabalhar com o decimal 0,707, aproximadamente. X sobre 8. Multiplicando 8 vezes 0,707, temos o valor aproximado da altura, 5,656. A altura que o foguete percorreu em linha reta é de aproximadamente 5,656 km. Bons estudos! Até a próxima aula. Obrigada, fiquem com Deus.